Vamos mais um dia, né? Obrigada a todos pelo sorriso, pela boa vontade de estarem aqui. Bom dia para nós que estamos escolhendo a melhor parte a cada dia, né? Que vamos acordar num sábado de manhã para estudar, escutar as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Primeiro, eu já quero começar pedindo desculpa, que a gente gosta sempre de trazer o livrinho aqui para que todo mundo veja que a gente está lendo o livrinho. Mas ontem à noite a gente foi dar uma última lida e acabou esquecendo o livro e o pior, os óculos. Mas Jesus já abençoa, né? Então vamos continuar no capítulo 10, item 16, que fala sobre a indulgência. Vamos lá. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E, se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feitos o que reprovais, visto que estáis a censurar que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só terei olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, um espírito protetor, em Bordeaux, 1863. Bem, ele começa, né, nos chamando de espíritas, né? Aqui, espíritas. E a gente acaba, quando leu essa primeira palavrinha, a gente lembra do Raul Teixeira. Ele fala assim: espírita não é para quem quer, ser espírita é para quem aguenta, porque a gente está tendo sempre que se superando, né? Ficando aquela reforma íntima, né? A gente tem a ideia às vezes de uma reforma, o que a gente vai fazer uma reforma na nossa casa para ela melhorar, para ela ficar melhor. Mas aí aquela reforma ali acabou ali. Mas não, a gente tem que manter, fazer a manutenção. E isso é dia a dia, diariamente, né? Então, o Espiritismo, ele adota o lema, né? Mais uma vez, fora da caridade não há salvação, né? E a gente estudando um pouquinho, pesquisando o que é salvação, a gente vai encontrar segundo Emmanuel, no livro Consolador, que ele diz que salvação é a iluminação de si mesmo, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Então, é um estado de felicidade, de plenitude. Logo, todos nós temos esse interesse em alcançá-la, todos nós queremos alcançar a salvação, mas é algo individual, construído através das nossas atitudes, através dos nossos próprios atos, a cada um segundo as suas obras.
né? E caridade, na questão 886 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta aos espíritos, à espiritualidade superior, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo entendia Jesus, e os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, a gente nota que a caridade também é composta também, entre outras coisas, dessas três virtudes: benevolência, indulgência e perdão, né? Nós hoje estamos aqui nesse capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos. Essas três virtudes se completam entre si. Hoje nós estamos estudando a indulgência, lendo um pouquinho, né, sobre a indulgência. Então, a indulgência, gente, é uma virtude, né? E como tal, a gente já entende, nós já estamos maduros o suficiente para entender que essa virtude não nasce conosco. Aqueles que é algo desenvolvido, dependendo da nossa boa vontade, do nosso esforço interior, do nosso esforço constante e diário, como toda virtude. Aquele que já apresenta aquela virtude desde a tenra infância é porque já conquistou em outras encarnações pregressas, já trabalhou para que aquela virtude fosse desenvolvida, né? Então, toda virtude é muito ligada ao nosso esforço próprio, né? A nossa vontade de melhorar, a nossa vontade constante de se melhorar. E quando a gente tem um desejo sincero, verdadeiro de se melhorar, quando a gente faz um esforço sincero de se melhorar, com certeza o mundo espiritual nos fortalece para que a gente possa ter êxito, né, nesse propósito, né, de melhora interior. Então, no caso da indulgência, o esforço é em ver o próximo de uma forma positiva, da melhor forma possível que a gente conseguir, porque isso torna muito mais fácil a nossa convivência, a nossa vida de relação, a possibilidade de estabelecer uma relação fraterna verdadeira, uma verdadeira amizade. E quem não quer ter bons amigos, ter amigos verdadeiros, né? Todos nós queremos. Mesmo que seja difícil, gente, num primeiro momento, a gente enxergar o lado positivo daquele irmão com quem a gente tem dificuldade de conviver ou de entender certas atitudes, nós temos que perseverar e entender que isso é um processo contínuo, se a gente realmente quiser desenvolver essa virtude. É um processo contínuo, decorrente do nosso esforço, né? É um processo que a gente vai substituindo ao pouco a implicância, a revolta, pela generosidade, pela indulgência, né? Até porque todos nós temos inúmeros defeitos para corrigir, né? Temos inúmeros hábitos para modificar, né? Então, ao invés de a gente ficar falando mal, de repente, do nosso vizinho, por que a gente não coloca o lar dele, o apartamento, a casa, enfim, no nosso evangelho no lar? Quando a gente vibrar, que já tem, a gente vibrar por todo o nosso prédio, pelo nosso vizinho especial, aquele que está causando problema, né? Na reunião de condomínio, então, é uma bênção, né? Acho que alguns faziam até reunião online de condomínio. Graças a Deus, lá no prédio não teve reunião esses anos. Mas quando às vezes tem a reunião, é aquela bênção, aquela troca de gentilezas, vamos dizer assim, né? Por que então, antes da gente ir para essa reunião, a gente não faz uma prece, até pelo síndico do prédio, que muitas vezes carrega, né, pelos porteiros do nosso prédio, que às vezes eles estão um pouco mais difíceis, a gente tem mais dificuldade de conviver, mas ele está ali. Ele está ali, está protegendo a portaria de alguma forma, né? Está fazendo uma limpeza, alguma coisa, né? Por que às vezes, ao invés de a gente ficar falando mal, o tempo todo dos administradores, a gente não faz uma prece, uma oração para que eles tomem decisões mais acertadas? Em vez de a gente ficar repostando, consumindo pela internet, né? Que chega pelas redes sociais, várias notícias de pessoas que têm atitudes infelizes, gente, deixa para lá.
Não precisa repostar aquilo, não precisa ficar comentando. E aqui, ó, o que, que eu vi? Viu fulano? Olha o que ele fez. Ó, não foi a primeira, hein? Já não é a primeira vez que acontece isso com ele. Aqui, ó. Ih, olha lá, aconteceu. Ih, a outra também, a ex-mulher dele falou isso assim, assim. Para quê? A gente vai ficar consumindo esse tipo de notícia que não agrega, que não acrescenta nada. Por que a gente não procura compartilhar coisas mais positivas das pessoas que fazem? Assim, nas pequenas coisas, a gente vai começando a se melhorar. A gente vai fazendo a nossa tão chamada reforma íntima, desenvolvendo as virtudes necessárias, né? Para que a gente possa se iluminar, para que a gente alcance a nossa salvação. Né? É essa forma que a gente pode ser, que a gente encontre a nossa transformação interior, praticando a caridade, cultivando essa virtude da indulgência, da empatia, né? Que quer tanto, que está tão em voga, que estão falando tanto. Porque, gente, é muito desagradável a gente se sentir criticado o tempo todo. Ninguém gosta, né? Acho que a grande maioria está tentando acertar. A grande maioria está tentando acertar. Pode ser que um ou outro ainda esteja no caminho querendo perseverar no erro, mas a grande maioria está tentando acertar. Né? É muito triste a gente se sentir criticado o tempo todo, ter as nossas dificuldades, as nossas fraquezas ressaltadas. Isso desanima, como está dizendo até aqui no texto, irrita, desanima, afasta. Né? A ponto de, muitas vezes, alguns pensarem, poxa, então não adianta nada. Não vou fazer nada, não. Nada que eu fizer tá bom, não adianta. Né? Dependendo do grau, do estado emocional que a pessoa está. Né? A rigidez é boa, aquela rigidez a gente tem que ter conosco. Né? Muitas vezes a gente confunde a rigidez, a firmeza com rigidez. Rigidez mesmo é boa na pedra, no concreto. A gente pode ser rígido, ser severo conosco mesmo, quando está dizendo no texto. Né? E ao contrário, gente, quando a gente tem as nossas virtudes, né? Não é elogio, mas as nossas virtudes são valorizadas, a gente ganha força para melhorar, para acertar, para ajustar aquela outra parte que ainda não está, que ainda está também em desenvolvimento, ainda está um pouquinho mais atrasada. A gente ganha força, ganha coragem, né? A gente ganha força para lutar contra as nossas próprias fraquezas. Então, partindo desse princípio de fazer o outro que a gente gostaria que fizesse conosco, né? Vamos tentar começar a praticar a indulgência, a empatia, a indulgência para com o nosso irmão. Né, para com aquelas pessoas que ainda estão em dificuldade, como as pessoas também têm conosco, porque nós somos seres em construções, né? Nós estamos melhorando. Né? A gente lembra, às vezes, de um episódio, eu não me lembro, acho que é da Regina Casé, ela falando que ela ia muito em comunidade, né? E uma hora ela foi criticada, e ela falando que as pessoas falaram, você tem que mostrar os problemas da comunidade, que as comunidades têm muitos problemas. Ela falou, eu sei que tem muitos problemas, mas muitas pessoas já mostram os problemas da comunidade. Eu quero mostrar o que tem de bom, quero mostrar a alegria das pessoas, eu quero mostrar a moça que se arruma toda para poder descer para comprar o pão, que ela é vaidosa, que ela é alegre. Eu quero mostrar a alegria das pessoas, daquele povo, das pessoas que estão morando ali naquele momento. Eu não quero, quando você vai, ela até deu um exemplo, quando alguém vai na sua casa, você vai no banheiro, olha aqui, estou com uma infiltração aqui. Se a pessoa não vai consertar, o que você vai mostrar tudo que está errado aqui? Ó, o meu armário está todo bagunçado, que eu não tive tempo de arrumar. Não, você vai querer mostrar o que você tem de melhor. Né? Então, a gente procura sempre ver o que tem o que o outro tem de melhor. Né? O indulgente, gente, ao contrário do que a gente pode pensar, né, ele não compactua com o mal. Acho que isso já ficou bem claro nesse decorrer desse capítulo que a gente tá lendo aqui. Né? Ele apenas não explana, ele apenas não fica batendo naquela tecla daquela atitude infeliz. Se ele precisa comentar aquele ato infeliz, ele comenta o necessário. Ou ele chama a pessoa para corrigir discretamente, ou ele alerta o irmão de uma forma discreta. Né? Ele faz sem alarde,
ele relata somente o necessário. E, se possível, procurando sempre valorizar o lado positivo do semelhante. Jesus fez isso, né? Temos inúmeros exemplos, acho que em todo o Evangelho, na mulher adúltera, que já foi visto no início desse capítulo, com a Maria de Magdala, com Zaqueu, com os próprios discípulos. Ele praticava a indulgência o tempo todo. Então, vamos procurar não destilar aquele veneno dentro da gente, ou falando, ou relembrando daquele ato infeliz, né? Porque a gente não sabe o que levou aquele irmão a praticar aquele ato, ou a gente não sabe o que a gente vai poder fazer daqui a 5 minutos depois, né? Não vamos deixar aquela poeirinha virar um mar de lama, né? Vamos procurar varrer, guardar, e num momento oportuno a gente fazer o nosso melhor. Pelo outro e por nós, porque quando a gente ajuda o outro, o primeiro ajudado somos nós, né? Que a vida é muito maior do que isso, é muito maior do que essas pequenas comezinhas, essas pequenas coisas, é muito maior do que isso, né? Afinal de contas, nós somos seres em evolução, somos seres crescendo em evolução, nós estamos aqui na Terra para evoluir, e a gente precisa um do outro. A gente precisa do nosso irmão, e o nosso irmão precisa de nós. O nosso irmão precisa da nossa indulgência, mas nós também vamos precisar da indulgência do nosso irmão. E só nós vamos poder dizer, chega, eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais ver o lado negativo das coisas, das pessoas, das atitudes, das situações. Eu não quero, eu quero parar aqui. Eu quero melhorar, eu quero ser melhor. Vai depender de cada um de nós, né? É um processo individual de crescimento, é um exercício diário, né? Como disse Santo Agostinho, aquela hora da noite a gente também colocar isso na nossa listinha. Será que eu tive empatia pelo meu irmão? Será que eu agi com indulgência para com ele? Como eu gostaria que ele agisse para conosco, para comigo? Será que aconteceu isso? Na hora das nossas reflexões, né, noturnas ou no meio do dia, a gente colocar esse item também, essa virtude para que a gente possa desenvolver. Porque o primeiro, a gente sabe, né, quando a gente dá uma rosa para alguém, o primeiro a se perfumar é a nossa própria mão. Né? E para ajudar, gente, a nossa Maria Dolores nos traz essa página tão linda, em final de cada estrofe aqui desse verso, dessa canção do tempo, como está dizendo aqui, ela diz: servir e prosseguir, trabalhar e trabalhar, servir e prosseguir, confiar e confiar. Né? Vamos seguir o conselho dela, seguir o exemplo de Jesus a cada dia. A gente sabe que é difícil, que é dia a dia, né? Que a gente precisa exercitar essa virtude, exercitar para que a gente consiga chegar, né, mais lá na frente, com a nossa consciência, com o nosso coração um pouco mais tranquilo. E isso tudo é para nós. Isso tudo é para a gente conseguir a nossa paz interior, né? Porque o nosso irmão já tomou aquela atitude infeliz, a gente pode vir a tomar uma outra atitude ali na frente, né? Mas a maneira como a gente enxerga as coisas vai nos trazer muito mais paz, né? E Jesus está sempre ao nosso lado para nos ajudar. Nós temos amigos espirituais que estão conosco, nós temos o nosso anjo da guarda, os nossos amigos espirituais e Jesus. Vamos lembrar sempre que Jesus está no leme, ele é o governador do nosso planeta e ele prometeu: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Né? Que Jesus possa nos abençoar. Obrigada pela paciência.